Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. A política, a campanha em si ainda não esquentou para o cidadão comum, que só vai começar a ver os programas de TV a partir de agosto. Mas aqui nos bastidores, em Brasília, não se fala em outra coisa. Os partidos estão atrás de candidatos a vice nas chapas, que agora virou aí uma posição muito importante. E também está todo mundo querendo ampliar o time para ter mais tempo de TV. Para falar sobre esse e outros assuntos, aqui comigo hoje, o cientista político Lucas de Aragão. Ele é mestre em ciência política pela Universidade de Fordham, em Nova York, e está aqui hoje para tentar esclarecer esse mundo da política para a gente. Lucas, muito bem-vindo. Obrigado, Denise. É um prazer estar aqui. E para participar comigo dessa entrevista, o jornalista Antônio Timóteo, do Correio Brasiliense, que hoje está aqui nos ajudando nas férias de José Maria Trindade. Boa noite, Antônio. Boa noite, Timóteo. Denise. Muito Obrigado obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o Lucas. Muito bem-vindo. Bom, mas vamos ao que interessa. Como é que a gente pode ver aí? Nunca uma campanha demorou tanto para fechar os acordos políticos, e isso também já atrapalhou a vida dos partidos nos estados. Essa bagunça vai ter solução ou nós vamos ficar aí com essa série de candidatos, com os palanques nos estados, sem eles saberem se vão ter palanque, se não vão ter palanque? Porque a gente percebe que já tem PDT com PR, PSB com MDB e, enfim, vai ser uma bagunça. Como é que o eleitor vai conseguir separar as estações na hora de dar 6 votos? Olha, Denise, eu acho que vai ser uma campanha muito diferente das que a gente está acostumado, por alguns motivos. Primeiro que os partidos, com o enfraquecimento dos grandes partidos, esse fortalecimento tanto numérico quanto institucional dos partidos do Centrão, a gente tem essa situação de cada estado tendo um viés. O Partido do Centrão tem como característica, às vezes até como arma de sedução para o político, a capacidade de ele ser quem ele quiser ser dentro do seu próprio estado. Então, por exemplo, o PP. O PP tem a Ana Amélia como senadora, que é no Rio Grande do Sul, tem uma pauta muito mais liberal, do ponto de vista econômico, e também tem como presidente da sigla o Ciro Nogueira, senador no Piauí. Ambos vão para a reeleição esse ano ao Senado. Imagine que Ana Amélia e Ciro Nogueira terão a mesma pauta para o seu eleitorado? Obviamente que não. Então, os partidos do Centrão, a grande maioria é que eles liberem o seu político para fazer o palanque, o acordo que quiser naquele estado ou em outro estado. Então, acho que essa é a primeira grande diferença dessa campanha. Tem outras também. O fato do fim da doação empresarial para as campanhas, como foi determinado pelo STF recentemente, deixou ainda mais importante os partidos, porque os partidos com acesso ao fundo partidário é o único dinheiro que lhes resta para fazer campanha. Então, todos os partidos ali estão negociando não só o tempo de televisão, mas também o dinheiro do fundo internamente ali para os seus nomes. E tem outras variáveis, por exemplo, nós temos agora pela primeira vez em muito tempo um candidato do governo, governista, que não é muito viável, pelo menos não aparece ser viável nesse início de campanha. Então, são variáveis que fazem dessa eleição, no caso, né? que é o Meirelles do MDB. São variáveis que fazem essa eleição uma eleição muito diferente, com um poder aos partidos, e diferente de outras eleições, onde o MDB, o PSDB, o PT eram os grandes partidos que davam as cartas, hoje a gente vê situações diferentes, com Agora, o PP, o PR. Lucas, os partidos estão mais interessados em fazer bancadas na Câmara dos Deputados e por isso há essa liberdade em fazer coligações nos estados com qualquer que seja o partido. Você mencionou muito bem a senadora Ana Amélia, que tem uma pauta liberal no Rio Grande do Sul, é uma voz dissuante dentro do seu partido. Ciro Nogueira foi um grande fiador do governo Dilma Rousseff, sempre apoiou o governo do PT e agora caminha para fechar apoio ao candidato Geraldo Alckmin, né? Os partidos estão sendo mais pragmáticos
pragmáticos, estão pensando na sua própria sobrevivência nesse momento, em um contexto que a gente tem uma operação Lava Jato muito forte sobre a classe política. O momento é de manter o foro privilegiado, e por isso a gente está tendo uma dificuldade muito grande também em definir quem serão os vice-presidentes, né, os candidatos a vice-presidente nas chapas. Antônio, você colocou muito bem. Hoje, o Centrão, e como eu disse antes, a arma que eles têm de sedução é deixar que cada indivíduo exerça a sua individualidade dentro do seu Estado, acaba por criar esses contextos, às vezes, um pouco diferentes dentro de um contexto de um partido. Ana Amélia e Ciro Nogueira no PP, mas existem tantos outros. O próprio MDB, que, por exemplo, em Alagoas, o Renan vai apoiar um viés mais lulista, do seu filho que vai candidato ao governo, enquanto o MDB em outros estados vão apoiar a linha governista. Tem pelo menos alguns estados aí que o MDB não está na linha governista. Tem o Requião, no Paraná. Que queria ser candidato a presidente. Que queria ser candidato a presidente, deve ir ao Senado. O próprio Eduardo Braga, que foi líder do governo da presidente Dilma, depois foi ministro dela, inclusive. Exato. De Tem Minas também Energia. a questão de Minas Gerais, que o MDB é vice do Fernando Pimentel, mas agora parece que tem uma ruptura ali dentro do governo por conta da tentativa de candidatura da Dilma ao Senado, que acabou irritando. Ali já acabou. O Adal Clever, que é o presidente da Câmara. E pode voltar, né? Pode voltar. Porque eles já destituíram o diretório estadual, Isso. fizeram uma intervenção lá no MDB de Minas Gerais, e a bancada agora que está dando as cartas. E a bancada é muito pragmática. Eles vão com quem eles conseguirem eleger mais deputados estaduais e federais, né? Isso. O MDB de lá. Que, aliás, é o que deve estar acontecendo, imagino, na maioria dos estados, né? Pelo que a gente percebe aí. O pragmatismo está imperando mesmo? O pragmatismo e a necessidade de sobrevivência. O que é um partido do Centrão? O partido do Centrão, individualmente, é a liberdade de cada um agir como quiser na época das eleições e nas pautas de nicho, mas também é o partido que se une em causas maiores para negociar aquele famoso toma lá da cá com o governo. Então, o Partido Centrão deixa de existir se não tiver uma bancada que tenha poder de chantagem ao governo federal. Então, o Centrão, obviamente, vai liberar para que um candidato seu do partido no Rio Grande do Sul tenha uma pauta A, em Minas uma pauta B, em Ceará uma pauta C. Por quê? Para que tenha uma bancada forte. A razão de sobrevivência do Centrão é a sua bancada. Uhum. É com ela que se faz todo o jogo político em tempos de não eleição e em tempos de eleição. E não eleição com a negociação de cargos em votações e em época de eleição, hoje principalmente em tempos de televisão. Ou seja, então pelo que a gente percebe é o seguinte, eles estão apoiando Geraldo Alckmin no plano nacional. Mas se eles vão ter força para chantagear, seja Alckmin ou qualquer outro candidato a presidente que venha a vencer, né, lá em outubro, vai depender do tamanho dessa bancada. Isso, vai depender do tamanho dessa bancada e da qualidade da negociação. Ou seja, e então também o eleitor tem que ficar de olho, na hora de votar para deputado federal. Eu sempre falo isso, que eu acho a votação para deputado federal muito mais importante, porque é o deputado federal que, no final das contas, tem o poder de definir se a agenda que o governo propôs vai ser de fato implementada ou não. Então, eu acho que é uma eleição, eu acho que os partidos grandes, PMDB, PT, PSDB, vão diminuir de tamanho na bancada da Câmara dos Deputados. E para onde que vai essa gordura? Vai para o Centrão. Vai ter crescimento do PP, vai ter crescimento do PR, vai ter crescimento do PRB. Então, é uma situação onde o próximo presidente ele vai ter que saber negociar, ainda mais do que os outros presidentes que passaram, porque o Centrão vai aumentar. Mas por que o Centrão vai aumentar, Lucas? Já que esses mesmos partidos do Centrão, a gente tem o PR do Valdemar Costa Neto, que está no Mensalão, o PP do próprio senador Ciro Nogueira, que também está envolvido no Mensalão, o PTB de Roberto Jefferson, do Mensalão e agora da Operação Registro Espúrio. A gente tem esses partidos também vinculados em todas essas operações policiais, esses escândalos de corrupção. Quer dizer que a gente não vai ter uma renovação, então, no Congresso?
Olha, a palavra renovação ela é interessante porque nós temos já, do ponto de vista estatístico, uma super renovação no Congresso a cada ciclo. O Congresso brasileiro é um dos congressos que mais se renova de 4 em 4 anos. A média passa dos 40%, 42%, já bateu 45%, 47%. Por que a população não percebe? Porque normalmente renova o baixo clero. Ficam aquelas figuras que a gente sempre lê no jornal, vê na televisão. Aqueles mais conhecidos, os né? mais Os conhecidos. líderes, no caso. Eu acho que esse ano a gente vai ter uma renovação mais baixa porque não tem dinheiro. Então, os partidos que são donos do cofre vão privilegiar quem já tem mandato. E eles já estão fazendo isso, né? Eles já estão fazendo isso. Já destinaram mais Já recursos destinaram, para quem deixaram tem claro, mandato. não é segredo para ninguém. E a outra questão do porquê que o Centrão vai crescer, primeiro, o Centrão tem dinheiro, o Centrão está há anos aí juntando dinheiro de fundo partidário sem lançar candidato próprio à presidência, que gasta muito dinheiro. Segundo, já tem muito nome que já está concorrendo, então não precisa de novos nomes, é só manter o que tem e usando o novo dinheiro vai tentar trazer mais gente. E o terceiro, talvez o fator mais importante, você colocou muito bem, o PP, PR, esses partidos do Centrão, eles são tão ou mais envolvidos na Lava Jato do que os partidos grandes, o PMDB, o PT, o PSDB. Mas eles sofrem menos porque eles conseguem se desvencilhar ali da imagem de um ou de outro, porque eles são um partido que são quase uma franquia de poder. Então você consegue pegar um candidato que tem uma boa imagem, colocá-lo no PR, colocar no PP e pela força individual daquele candidato ele sobressair. É o caso da Ana Amélia, no Rio Grande do Sul também. O próprio Flávio Rocha na tentativa a presidente para o PRB. Se ele deslanchasse, o voto seria muito mais por conta do Flávio do que por conta do partido do PRB. Já o PMDB, o PSDB e o PT, como são agremiações institucionalmente muito fortes, que têm uma cara de partido, um cheiro de partido, cor de partido, eles sofrem. É muito difícil você colocar um candidato X independente no PT e ele conseguir se desvencilhar da imagem do lulismo ou da Lava Jato, ou colocar alguém do PMDB e ele conseguir se desvencilhar da imagem do Temer ou do PSDB do Aécio, enfim. O PP, o PR, o PRB, esses partidos conseguem mais, porque o ataque que eles sofrem são muito mais individuais do que institucionalizados na imagem do partido. Agora, o que a gente vê é porque antes nós tínhamos, na década de 90, início da década de 90, nós tínhamos até então grandes partidos como o PFL, o MDB, né? O PSDB era um partido até médio, perto dessa turma. E o que a gente percebe é que hoje esses partidos que eram grandes, eles se pulverizaram numa série de partidinhos. Essa pulverização tende a continuar ou você acha que a partir do ano que vem, como a regra eleitoral vai mudar, vai acabar, cláusula de barreira, vem a cláusula de barreira e acaba a coligação para as eleições proporcionais, isso não pode ajudar a termos aí alguns partidos mais consistentes do que ficar esse partideco, onde tem lá uma cúpula que negocia tudo, é dono de uma dinheirama, vende aquele tempo para outro candidato, enfim, isso atrapalha muito a política, né? Atrapalha demais. Imagine que para apresentar e aprovar uma PEC, você precisa de 308 votos. E o principal partido, às vezes, tem 60 deputados. É um quebra-cabeça para chegar até os 308 votos, né? Cada bancadinha com 5, 6 tem capacidade de fazer valer o seu grupo para pedir alguma coisa. Agora, eu não acho que vai mudar muita coisa não, Denise. Eu acho que o próximo ciclo, no mínimo, aí uns 18, 20 partidos no Congresso. Eu acho que não abaixo disso. Eu acho que a cláusula de barreira é uma cláusula que é importante, mas não é o que vai diminuir o número de partidos. Precisaria de uma cláusula um pouco mais agressiva, um pouco mais ousada. Já a coligação, eu acho que é importantíssima. Talvez o fim da coligação proporcional tenha sido o maior avanço institucional em termos de reforma política que a gente tem acontecido no Brasil. Vão ter que ter cara agora, né? Pois é, mas na próxima eleição ainda só começa a valer em 2022 para o Congresso e em 2020 para as assembleias legislativas municipais. Agora, em 4 anos muita coisa pode mudar. Será que o Congresso não vai aprovar o fim? Vai aprovar novamente a favor da
da coligação proporcional? Pode ser, porque como aprovou contra agora, eles podem reverter. O Congresso Nacional tem prerrogativa de mudar essas coisas. Agora, se manter a coligação proporcional, o fim da coligação proporcional, que foi aprovado e vale até 2022, em 2022 a gente vai ver uma redução boa de partidos. E isso é importantíssimo para o diálogo entre os dois poderes. O candidato Geraldo Alckmin, na segunda-feira no Roda Viva, fez menção aí a 4 reformas que ele considera prioritárias para um eventual primeiro ano de governo, né, caso ele seja eleito. Entre elas, a reforma política para reduzir substancialmente esse número de partidos. E ele foi muito questionado sobre como governar com esses partidos fisiológicos, né, conhecidos aí por muitos pelo toma lá da cá, como você mencionou. Você acha que há espaço para uma reforma política num curto espaço de tempo? Quer dizer, a gente aprovou 2 ou 3 reformas políticas nos últimos anos, com algumas mudanças importantes, mas o debate em si, o debate profundo, para a gente ter de fato uma reforma política, não ocorreu. Você acha que há espaço para isso no primeiro ano da próxima gestão que chegar ao poder? Antônio, não acho. Eu acho que reforma política... São 2 frases que eu costumo usar. Uma, não sei de quem é a autoria, mas acho interessante, que até falo para os meus clientes estrangeiros, eles gostam até pela alusão ao carnaval. Reforma política é igual ao carnaval, tem todo ano e não muda muita coisa. Né? E a segunda é do José Múcio Monteiro, que é ministro do Tribunal de Contas da União, do TCU, que ele fala que reforma política é igual ao paraíso. Todo mundo quer, mas não agora. Então, eu acho que a reforma política não tem tanto espaço, porque envolve os próprios políticos se penalizando de uma forma que reduza o poder dos partidos e o poder dos pequenos partidos. E no Brasil são pequenos partidos, grandes negócios. Virou um grande negócio ter um pequeno partido. Então, existe uma situação que o governo vai ter que priorizar. Eu acho que o governo vai priorizar o próximo, seja ele o Alckmin, ou o Bolsonaro, ou o Ciro, ou Haddad, ou Jacques Wagner, ou a Marina. Eles vão priorizar pautas econômicas, pautas estruturantes no ponto de vista fiscal, porque independente do partido que você que você esteja, quando você assume a presidência em 2019, ao abrir a caixa de Pandora fiscal brasileira, vai precisar fazer alguma coisa, porque não se faz política sem dinheiro. E essa talvez seja o grande legado da ex-presidente Dilma, uma destruição fiscal tão poderosa que impediu o governo de conseguir sair do lamaçal que estava por falta de dinheiro, porque não tinha dinheiro para obra, porque não tinha dinheiro para programas, porque não tinha dinheiro para ajudar os estados e municípios a sair de crises fiscais. Aquilo ali é uma lição, não se faz política sem dinheiro e, ao abrir a caixa de Pandora, vai ter que dar um jeito no fiscal. Eu acho que a reforma política fica para segundo plano. E para complementar, o Brasil não é um país de consenso para grandes reformas. O Brasil, você vai fazendo reforminhas, quando você olha para trás, você tem uma reforma. A Previdência, né? Que veio fatiado. Então, se você olhar o que o Brasil fez nos últimos anos em reforma política eleitoral, coisas importantes. A própria fim da coligação proporcional, que foi aprovada, espere que o próximo Congresso não mude isso. A própria cláusula de barreira. O fim da doação empresarial, que foi no STF. O STF tem esse papel também e tem utilizado da morosidade, enfim, com seu ativismo, goste ou não, para fazer algumas mudanças. Teve na mão a cláusula de barreira um pouco mais ousada, há uns anos atrás, acabou não avançando. Então, acho que a reforma política vai ser sempre assim, pouquinho a pouquinho, ou uma intervenção de carrinho ali do STF, mas um grande acordo nacional do Congresso para se fazer uma reforma política, eu acho muito difícil. Por falar em STF, nós vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. Eu convido você a continuar com a gente assistindo Lucas de Aragão, cientista político, que está nos dando aí, tentando esclarecer um pouco mais essa eleição que promete ser tão confusa. Voltamos em 2 minutos, não saia daí.